Olá, queridos irmãos, saudações em Cristo, a graça e a paz. Estamos de volta para darmos continuidade com o nosso projeto de meditações diárias. Estamos neste ano estudando, meditando na realidade no livro de Ellen White, Maranata, o Senhor Vem. E hoje, dia 20 de janeiro, nós temos um tema maravilhoso. Como sempre, antes de mais, vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Pai Celestial. Pai eterno, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado pelo Santo Sábado. Neste momento pedimos que o Pai esteja conosco, nos dê sabedoria para compreendermos a Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, entendimento da Tua mensagem nesta manhã. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso tema da nossa meditação de hoje é os fiéis não falharão. O texto de ler está exatamente em Apocalipse capítulo 14, verso 12, que diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Necessitamos agora de sabedoria, mais que humana, em ler e pesquisar as Escrituras. E se nos aproximamos da palavra de Deus, em humildade de coração, Ele erguerá em nosso favor um estandarte contra os elementos sem lei. A pena da inspiração aqui nos diz que há uma necessidade de sabedoria mais do que humana ao pesquisarmos as Escrituras. Ou seja, existe a possibilidade das pessoas, ao lerem a Bíblia, tirarem interpretações e conclusões no contexto da sabedoria e do discernimento humano. Mas o que nós estamos precisando é nada mais de termos a fé de Jesus, a fé que Cristo exerceu. Então, diante deste fato, o que nós precisamos entender é que, ao interpretarmos as Escrituras, nós necessitamos infalivelmente da iluminação do Espírito Santo sobre nossos corações, a fim de termos a compreensão correta da palavra de Deus. É difícil manter firme os princípios de nossa confiança até o fim. E a dificuldade aumenta quando há influências ocultas em constante operação para introduzir outro espírito, um elemento que opera em sentido contrário do lado satânico da questão. Na ausência da perseguição, tem penetrado em nossas fileiras alguns que parecem sensatos, inquestionável seu cristianismo, mas que, surgissem perseguição, sairiam de nós. Bem, hoje nós temos um grande problema, principalmente no que diz respeito à interpretação, ensinamento daquilo que são as doutrinas que nos caracterizam como povo de Deus. Hoje, a maioria do povo de Deus hoje depende muito mais do que os teólogos ensinam do que o que realmente a palavra de Deus diz. Essa nota também nos mostra que existe um grande perigo em confiar na sabedoria humana dos assim conhecidos homens do conhecimento, ou seja, a voz autorizada. Veriam força em raciocínios capciosos que têm tido certa influência em seu espírito. Satanás tem preparado vários ardis para chegar a diversas mentes. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, em vez de serem fortalecidos. Quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas da videira verdadeira, não dão frutos e o lavrador as retira. O que nós vemos aqui é que, na realidade, muitos no final, quando chegar o momento da perseguição, demonstrar-se-á que nunca estiveram ao lado do Senhor. Ou seja, muitos hoje, de nós dentro da Igreja de Deus, temos mostrado como pessoas de grande conhecimento, mas que no momento de grande crise e perseguição, demonstraremos que realmente nosso conhecimento é mais intelectual do que propriamente espiritual. E com certeza não é diferente do que aconteceu no passado. Diz aqui, quando o mundo anular a lei de Deus, qual será o efeito sobre os que são verdadeiramente obedientes e justos?
Serão eles levados pela forte corrente do mal? Porque tantos se enfileiram sobre a bandeira do príncipe das trevas, aonde os que guardam os mandamentos de Deus apartar-se de sua fidelidade? Diz aqui, nunca. Nenhum dos que permanecem em Cristo falhará ou cairá. Seus seguidores curvar-se-ão em obediência a uma autoridade superior, a de qualquer potestade terrestre. Ao passo que o desprezo lançado sobre os mandamentos de Deus leva muitos a suprimir a verdade e mostrar por ela menos reverência, os fiéis hão de, com maior zelo, manter erguidas suas verdades distintivas. Não somos deixados à nossa própria direção. Devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e Ele dirigirá nossas veredas. Devemos consultar-lhe a palavra em humildade de coração, pedir-lhe o conselho e submeter nossa vontade à sua. Nada podemos fazer sem Deus. Queridos, quando eu olho para o tempo que estamos vivendo, eu percebo claramente que nós estamos nos aproximando desse período. E se agora, nesse tempo de paz, nós vemos muitos dentre os nossos irmãos dentro da igreja, dentro da nossa experiência como adventista do sétimo dia, submeterem-se a ensinos de homens, a conselhos de homens. Por isso nós hoje vemos uma grande diversidade de adventismo hoje. Nós vemos pessoas que agora já não consideram como pecaminoso, por exemplo, a prática que o mundo hoje realiza. Por isso nós vemos hoje até festividades semelhantes ao mundo adentrarem dentro das nossas igrejas. Nós vemos o uso de joias, o uso de pendentes, o uso de pinturas, sendo visto hoje como sendo relativo. Tudo por quê? Não que a Bíblia disse que hoje já não é pecaminoso. Não que o espírito de profecia, que é a voz de Deus nos últimos dias, não tenha a sua obra de reprovação. Mas por quê? Porque homens de conhecimento, homens intelectuais, homens de saber, trouxeram uma nova roupagem daquilo que é conhecido como verdade. Queridos, se o tempo de perseguição, se o tempo de prova ainda não está bem diante de nós, mas nós já estamos nos curvando a determinados ensinamentos, como será no final das contas, quando o Espírito de Deus começar a ser grandemente retirado da face da terra, em que os homens, imbuídos pelo espírito de Satanás, trarão terríveis enganos? Será que nós permaneceremos firmes, tal como disse o livro de Apocalipse 14, verso 12? Seremos contados dentre aqueles que o Senhor poderá dizer: aqui está a paciência dos santos? Aqui estão os que guardam os meus mandamentos e têm a fé de Jesus? Precisamos cultivar hoje a mesma fé que Cristo teve, que mesmo diante de desprezo, zombaria e ainda abandonado por seus discípulos, permaneceu firme naquilo que é verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que possamos permanecer fiel à vontade do nosso bom Deus, ainda que os céus caiam. Vamos orar para agradecermos ao Pai Celestial. Pai eterno, nós te agradecemos por esse momento. Abençoe cada um dos teus filhos nesta manhã. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti, fiéis a toda prova. Mesmo diante da morte, que nós possamos permanecer firmes naquilo que é certo. Nos guarde e nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Se Ele nos permitir, estaremos de volta para mais um momento de paz. Até lá, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos.